Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nestes dias, difundirei do meu espírito sobre todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Aqui vem uma explicação confrontando o versículo 18 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com o correspondente de Joel 2, 29. Notamos que na transcrição do profeta para o Novo Testamento há uma diferença. Pela profecia trata-se de servos e servas, escravos e escravas, dos homens e não de Deus, como se acha na transcrição. Eis o texto dos versículos das duas traduções, mais modernas e fiéis, a brasileira e a do Esperanto, as quais estão de acordo também com a inglesa. Joel 2:29. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei meu espírito. Atos 2:18. E sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Na tradução em Esperanto, ainda está mais claro que se trata até dos escravos e escravas dos homens, e não de servos de Deus. E aí, quem souber Esperanto, que ainda não sabemos, mas pretendemos aprender, está aí o texto. Até os escravos e escravas dos homens receberão os espíritos, não somente os servos e as servas de Deus, sacerdotes e sacerdotisas. A profecia, em sua forma original, está se cumprindo em novos dias, porque a mediunidade brota em todas as classes, até nas pessoas mais humildes e obscuras, e não somente como faz supor o texto de Atos, entre os sacerdotes, servos de Deus. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com este objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Então, a mediunidade difundida como é hoje, e principalmente na época de Kardec, que era muito mais ostensiva a mediunidade de muita gente, e não escolhia classe social, não escolhia raça, não escolhia religião. As pessoas simplesmente eram médiuns. E aqueles que tiveram a bênção e a oportunidade de procurar por Kardec foram ajudados, foram auxiliados e deixaram, alguns deles, grafado para sempre essa pérola de luz que é a doutrina espírita. Para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, otorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para planetar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. A mediunidade é uma bênção, é uma grande ferramenta que Deus nos oferece para que nós possamos entender e nos comunicar com o mundo dos espíritos. Portanto, é de suma importância para nós procurarmos entender como devemos agir para melhor estarmos buscando a nossa sintonia com os nossos protetores espirituais, com os nossos amigos espirituais. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. E todos nós
que caminhamos aqui na Terra, temos essa oportunidade de recebermos as revelações do mundo espiritual. Se a pessoa não quiser acreditar, não quiser ler, não quiser aprender, não é por falta de aviso. Portanto, vamos estar atentos, vamos procurar aprimorar, vamos procurar nos aperfeiçoar, para que tenhamos sempre a possibilidade de estar estudando, de estar aprendendo essa sagrada doutrina espírita que nos traz oportunidades benditas de compreendermos os horizontes que a vida nos oferece, as bênçãos que a vida nos traz, para melhor termos condições de aprendermos o melhor. Aprendemos o melhor porque aprendermos as realidades espirituais enquanto estamos aqui na Terra é um grande benefício que todos nós recebemos. Estarmos em condições de chegar no mundo espiritual e entender os mecanismos que a vida nos oferece, entender os mecanismos que a vida nos dá, é uma grande bênção. Por isso, temos que estar sempre atentos na nossa consciência. Aquilo que nós estamos fazendo, as atitudes que nós estamos tomando, estão sendo condizentes com a nossa consciência. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre os seus destinos, a fim de os reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Qual a função dos Espíritos? Fazer com que nós nos melhoremos moralmente, fazer com que nós procuremos nos aperfeiçoar. E por isso nós temos que saber nos corrigir. Cada um de nós temos nossos defeitos a serem corrigidos. E é importante que nós paremos para refletir sobre eles e comecemos então a tomarmos as melhores posições mais compatíveis com a nossa necessidade evolutiva, mais compatíveis com a nossa necessidade de aprimoramento. Portanto, façamos o melhor, para que o melhor esteja sempre impulsionando a nossa vida. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso das suas faculdades. Aquele que médium compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, rigorosamente o desempenha. Portanto, nós temos o Livro dos Médiuns, que já está estudado e comentado no YouTube. Gelson, tracinho, o Livro dos Médiuns, tracinho, PL. Vem todas as playlists do Livro dos Médiuns, que são as playlists, cada playlist é um capítulo. E se vocês forem no site kardecespiritismo.com.br, o Livro dos Médiuns, vai também encontrar todas elas lá na sequência, para que você possa fazer o estudo conosco. E aqui, nesse momento, quando nós estamos procurando entender o Evangelho, também estamos fazendo a leitura, fazendo alguns comentários, para que a gente possa se aperfeiçoar, possa se aprimorar e cometermos menos erros. Sua consciência lhe profilharia, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros, faculdades que lhes são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. A comunicação com os seres de além-túmulo, com os nossos antepassados, com os nossos amigos espirituais de outras vidas, ou até mesmo com os nossos inimigos, é uma oportunidade sagrada que nós temos para nos aperfeiçoar. Portanto, devemos procurar refletir na forma com que nós agimos, para que a gente então tenha melhores condições de aperfeiçoarmos-nos espiritualmente, ou seja, nos aperfeiçoar ética e moralmente, para que as nossas futuras reencarnações sejam mais suaves, mais tranquilas, mais felizes. Como intérpretes do ensino dos Espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com uma boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho, são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Bastante lógico, se nós estamos interpretando aquilo que os Espíritos estão passando para nós, se nós formos para o mau caminho, estamos sintonizando com os maus Espíritos, então estamos prejudicando a obra espírita.
Se nós procurarmos nos aprimorar, nos corrigir, nos aperfeiçoar, nós estamos sintonizando com os bons espíritos, seguindo o caminho do aperfeiçoamento. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retada. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. Então, produzir boas impressões, nem sempre vamos conseguir, mas é o objetivo de todos nós, porque à medida que nós vamos produzindo as boas intenções, as boas vibrações, as boas intenções, as boas ações, outras pessoas vão procurando se juntar a nós, procurando estar junto de nós no trabalho que precisamos empreender. Portanto, todos nós precisamos trabalhar intimamente para nos fortalecer e fazer com que possamos crescer, aprimorando-nos constantemente. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tende a trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem de engrandecer moralmente e de abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Como que nós vamos angariar a assistência dos bons espíritos? Trabalhando no bem, fazendo o bem, usando de misericórdia e de bondade em todos os momentos. Fazendo assim, estamos sintonizando com os bons, agindo junto com os bons, trabalhando junto com os bons. Se desviarmos da bondade, obviamente, outros virão trabalhar conosco e muito mais nos atrapalharão a evolução do que nos beneficiarão. Procuremos, pois, fazer sempre o melhor para que o melhor esteja sempre nos acompanhando e esteja sempre por perto de nós. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retornar à estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos, e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Regalemos os olhos e fiquemos atentos, olhando bem para o nosso coração para ver que tipo de vibração estamos emitindo, que tipo de sentimentos estamos colocando ao longo da nossa caminhada, para que possamos, então, cativar e cultivar os bons sentimentos, os bons pensamentos, para as grandes realizações. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho, durante algum tempo, degeneram, pouco a pouco, e acabam caindo no erro, na vertigem e ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. O tipo de comunicação que recebemos, o tipo de mensagem que passamos, tudo isso vai ter uma influência, vai refletir a influência que estamos tendo. Portanto, se nós não procurarmos fazer verdadeiramente o bem, vamos ser assessorados por espíritos não muito bons, não muito sábios, e começaremos a cometer erros. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde converjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. A questão da obsessão, a questão de como nós vamos lidando com as adversidades, a questão de como nós estamos trabalhando intimamente para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, é que vai fazer a diferença daquilo que nós estamos nos propondo a trabalhar, nos propondo a realizar, para conseguirmos, então, empreender as realizações do espírito imortal. Compreendamos, pois, que cada médium tem a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de contribuição no trabalho, principalmente na sua sintonia com os espíritos. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém,
Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independente do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que, por seu intermédio, bons espíritos se manifestassem. Então, os bons espíritos, estando manifestando para o médium, ele tem que estar sempre dando graças a Deus e não seus próprios méritos. Muito logicamente que nós vamos saber dos méritos que nós temos, mas nós não podemos manifestá-los. E muitas das vezes os espíritos falam para a gente. Isso é possível porque você sabe isso é possível porque você sabe aquilo. Mas normalmente nós temos que ter a vigilância de não nos deixarmos envaidecer. Se dão lugar à crítica, não se ofende porque não obra de seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a influência dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Portanto, é necessário que nós comecemos a entender a importância de fazermos as nossas preces, tomarmos as nossas ações, conscientes das nossas responsabilidades, para melhor agirmos com segurança, com responsabilidade e procurarmos, então, edificar as forças do bem em nossas vidas. Prece. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me achar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha, de todo o sentimento oposto à caridade para com os outros médiuns. Se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso e a mim a humildade que me faça aceitar, reconhecido, a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado cometer abuso, no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que me retires. De preferência a constituir, seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Senhor, derrame sobre a humanidade as bênçãos do amor e a luz do entendimento para que todos possam compreender a importância da mediunidade no estabelecimento da paz no mundo e da paz no íntimo de cada um. Portanto, Jesus, permita sempre que os bons espíritos possam acessar os corações daqueles que procuram pela doutrina espírita, para que eles tenham sabedoria para saberem discernir, humildade para saber ouvir as críticas e, principalmente, um grande amor pela humanidade encarnada, porque deve entender que tudo o que fazemos é para o bem-estar moral de todos nós. E também, Senhor, que os médiuns possam ter um grande sentimento de caridade pelos nossos irmãos desencarnados, porque eles são os mais necessitados da vossa paz, do vosso amor e da vossa misericórdia. Que assim seja.